lugar especial, né, a casa de Deus. E como é bom estarmos juntos para aprendermos mais da vontade de Deus para a nossa vida. Nunca é demais buscarmos a Deus. Nós necessitamos dele para tudo, não é? Nós precisamos de Deus para tudo. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Na quarta-feira nós falamos sobre oração. Quando você orar por uma pessoa, creia que Deus vai atender, no sentido de levar a mensagem, para essa pessoa, porque o mordomo fiel faz isso. Ele leva a mensagem de Deus para as outras pessoas, e antes de levar, ele ora para que Deus faça a obra, para que Deus faça o milagre, porque é Deus que faz todas as coisas, por meio dos seus filhos, das suas filhas. Ontem nós falamos um pouco sobre o sábado, não é? Quem estava aqui ontem ouviu a respeito do sábado, o mordomo e o sábado. Nós vimos que o Santo Sábado é um dia muito especial. Na verdade, é o único dia santo na face da terra. Não é sexta-feira, não é o primeiro dia da semana, mas sim o sétimo dia, que é o sábado. E nós vimos algumas coisas que foi rápida, falando sobre a questão do sábado, o que deve-se ou não deve se fazer. Então nós vimos que Deus, ele sempre está trabalhando com o seu povo. E o propósito dele é que nós cresçamos na graça, que nós cresçamos no processo chamado santificação. Não existe santificação na quebra do sábado, ou melhor, no pecado. Porque transgredir o sábado é viver no pecado. E Deus não quer que os seus filhos vivam no pecado. Ele quer que os seus filhos busquem a Ele diariamente para viver em harmonia com a palavra de Deus. Amém? Amém. E hoje, sexta-feira, nós vamos estar falando hoje sobre abrindo as janelas do céu. Hoje nós vamos estar falando sobre dízimo. Olha, mordomia chegou lá, que não é tudo isso, mas também fala sobre isso. Como eu disse, mordomia fala sobre alimentação, sobre vestuário, sobre música. O mordomo de Deus, ele é fiel em tudo. Fala da questão do sábado, na família, enfim. Mas também fala com relação à questão monetária. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dízimo. Mas hoje vai ser diferente daquilo que você já ouviu, eu tenho certeza absoluta. Eu não sou nenhum vidente, mas o assunto de hoje vai ser diferente. Nós vamos estudar um pouquinho, na verdade, não quero me demorar, sobre o princípio do dízimo. O princípio. Quando nós entendemos o princípio do dízimo, melhor, o princípio de uma coisa, de um assunto, vai ser mais fácil nós compreendermos qualquer outra coisa. Qual é o princípio do dízimo? Por que eu dizimo? Para quê? Qual é o princípio do dízimo? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto tão importante, sobre o dízimo. Abrindo as janelas do céu. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, eu vou ler uma história que ela é importante nós sabermos, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o princípio do dízimo, e nós vamos ver a importância de ser fiel a Deus nessa área também, tá bom? Quando nós temos luz, quando há uma verdade de Deus que Ele nos mostra, nós temos que, como servos, como mordomo de Deus, obedecer a sua palavra. E isso aqui também inclui. Então nós vamos ler 1 Samuel no capítulo 2, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo. Mas antes, vamos orar mais uma vez. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, que nas alturas dos céus habita, louvado e exaltado seja o Senhor,
nesse momento, ó Deus, abrimos a tua palavra mais uma vez, nesse momento. Fale conosco, ó Deus, e nos ajude a compreender um assunto de extrema importância também, porque isso implica, ó Deus, em salvação eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a aceitar e, acima de tudo, colocar na prática em nossa vida a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, concede-nos o teu Espírito Santo, que teus anjos acampem ao nosso redor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim, acompanhe comigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de... Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli, ele era um homem, ele era sumo sacerdote do povo de Deus. Ele fazia parte da tribo dos levitas, a qual Deus escolheu para ministrar no templo. Ele era um homem de responsabilidade perante o povo. Ele era o sumo sacerdote. Os filhos dele, aqui menciona dois filhos chamados Ofni e Finéias. Esses homens, eles eram sacerdotes. A Bíblia está dizendo para nós, na verdade Deus fala para nós, que esses dois homens eram filhos de Belial. O que é filho de Belial? Isso, era perversos, era maus, era filho da maldade. Esses homens não tinham o Espírito Santo. Quem eles eram? Sacerdotes. Eu quero que os irmãos compreendam isso. Nós vamos entender o princípio do dízimo. Verso 13: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com o garfo de 3 dentes, ele metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, trazia de volta, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o povo de Israel, que ia ali a Siló. Veja, esses homens, sacerdotes, esses dois homens, aqui Deus fala que eles eram infiéis. Eles roubavam as ofertas do povo de Israel, que trazia e oferecia oferta a Deus. Mas não para por aí. Também, verso 15: também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que se sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-á. Olha que homens eram esses, que ousadia, que coragem. Olha o que esses malfeitores faziam. Pois bem, o verso 17: era, pois, muito grande o pecado desses perante o Senhor. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Esses homens, podemos dizer pastores daquela época, esses sacerdotes, eles roubavam as ofertas de Deus que o povo trazia. Era muito grande o pecado desse povo, porque eles não se importavam com o Senhor.
Eles não se importavam com Deus. Eles achavam que era o dono de tudo. Muitos hoje acham que é o dono da igreja. Olha, e aqui diz claro que eles tomavam a força. No capítulo 2, no verso 27, nós vamos ler, diz assim, veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Verso 28, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizesse na minha morada? E tu, falando para ele, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Ele era o sumo sacerdote, ele que fazia no dia da expiação todo o trabalho, no dia 10 do 7º mês, uma vez por ano. E o homem de Deus falou: por que tu honra mais os teus filhos do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele sabia o que acontecia, sim ou não? Ele era complacente com o pecado dos filhos. Deus não aprovou. Deus tolerou por um tempo aquilo que estava acontecendo. Por que esses dois homens, na verdade os três mencionados aqui, eles não foram fulminados com o fogo de Deus, assim como os filhos, os sobrinhos de Moisés foram? Lembra dos filhos de Arão? Foram. Deus tolerou por um tempo, por um momento, aquilo que estava acontecendo. Tudo que Deus deixou escrito, queridos, é para nosso exemplo hoje. Olha o versículo 30. O verso 30 diz: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. O que é que Deus disse? Na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa. Que coisa é? Que era para estar longe de Deus? Que a casa de teu pai andaria perante mim, porém longe de mim tal coisa. Agora Deus não estaria presente com eles. A casa do pai, aqui da descendência de Eli, não ia ter a presença de Deus. Longe de mim tal coisa. Porque Deus disse antes, mas agora, longe de mim tal coisa. Deus prometeu, foi uma promessa de Deus, que a casa ali dele iria andar perante ele perpetuamente. Isso foi uma promessa. Mas não esqueçam que a promessa de Deus, bem como as suas ameaças, elas são condicionais. Para que Deus permanecesse perpetuamente com eles, qual era o que deveria que eles continuassem fazendo? Qual era a condição? Continuar buscando a Deus, ser fiel a Deus. Caso contrário, longe de Deus tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Para um pouquinho e olhe para cá. Queridos, naquele tempo, naquela época, específico aqui do período de Eli e seus filhos, o povo de Deus, eles estavam trazendo as ofertas, vinha a Siló para oferecer sacrifícios, perante Deus, ali na tenda da congregação.
Porém, o povo ele estava sendo saqueado, roubado, enrolado. Sem contar que esses homens, filhos de Belial, filhos da maldade, guiados por Satanás, eles adulteravam porque eles eram casados. E eles tinham relação sexual com outras mulheres na tenda da congregação. Veja, e aí o povo que era fiel a Deus, não eram todos, mas muitos eram fiéis a Deus, eles começaram a não gostar daquilo. Quem ia gostar? Um homem na sua sã consciência, uma mulher na sua sã consciência, um pai de família na sua sã consciência, temente a Deus, vendo essas coisas erradas, abomináveis acontecendo no meio do arraial de Deus, ele não fica satisfeito, ele protesta contra o que é errado, contra o pecado. E o que eles fizeram? Eles começaram, muitos deles, a oferecer os seus sacrifícios em casas, nos lares, nos altos. Deus não rejeitou o que eles estavam fazendo por um bom tempo. Por quê? Porque eles disseram: se eu levar, eu vou estar sendo complacente com aquilo que está sendo feito de errado. Aqueles homens não eram homens de Deus, eles eram mercenários, eles roubam as coisas, eles são adúlteros, e todo o povo já conhecia. Não vou ler a história toda, depois você lê em casa. Todo o povo já conhecia a fama daqueles homens, filhos de Belial. Prova tal que os dois morreram perdidos, morreram no mesmo dia. O seu pai, que era complacente com o pecado, Eli, o sumo sacerdote, morreu também. Que triste, que tristeza. Então o povo começou a oferecer as suas ofertas nos altos. Eles próprios estavam fazendo aquilo. Deus ele aceitou, Deus ele tolerou por um bom tempo, que nós vamos ver já em Malaquias. Deus então aceitou por um bom tempo. Mas por que Deus aceitou? Para que a obra de Deus continuasse com qualidade. Não era plano de Deus que isso acontecesse, que o povo oferecesse sacrifício nos altos, mas era que o povo viesse a Siló, perante Deus, na tenda da congregação. Mas aqueles homens não estavam sendo fiéis a Deus. Então, para Deus, não era aceitável. Não era aceitável. O dízimo, ele é para a pregação do verdadeiro evangelho. O dízimo, o santo dízimo, nós sabemos o que é dízimo, né? Dízimo, ele é a 10ª parte do que entra, da renda que entra para você. Então, se você trabalhou, recebeu R$100, qual é o dízimo de R$100? R$10. Simples, né? Então o dízimo, ele não é mais e não é menos. Tem pessoas que dizem: eu vou dizimar 15%, 20%, Deus não aceita. Eu vou dizimar 9%, 7%, Deus não aceita. Porque Deus ele estipulou uma porcentagem, 10ª parte, 10%. Dízimo é 10%. Não é mais, não é menos. É diferente de oferta. É totalmente diferente de oferta. Então o dízimo, Deus ele estipulou uma porcentagem, determinou. Nós não podemos determinar uma porcentagem do dízimo. O dízimo é 10% e pronto. Deus falou. Então, o dízimo, o princípio do dízimo, queridos, é para a pregação do verdadeiro evangelho. Como? Ele é para sustentar homens que pregam o evangelho, que vivem o evangelho. Imagine um homem que diz ser pastor, mas ele não está vivendo o evangelho, a mensagem presente. Ele rejeita a mensagem de saúde, ele come tudo de que não presta, coisas imundas que Deus proíbe, ele não é fiel a Deus, isso e aquilo. Ele é digno de ser sustentado
Então, não é digno de ser sustentado com dízimo. Obreiros bíblicos é digno de ser sustentado com dízimo. Se vive o Evangelho, se prega o Evangelho, se tem uma família ordenada nos caminhos de Deus, se a mulher respeita o marido, se o marido respeita a esposa e assim vice-versa. Agora, se a família não ser estruturada nos caminhos de Deus, tem algo errado. Como que ele vai liderar a casa de Deus se ele não cuida da própria família? Não pode. Isso, queridos, nós temos que entender. Essa situação ela é muito importante, ela é muito séria. Se eu sei que algo de errado está sendo feito com aquilo que eu devolvo, eu tenho por obrigação de ter satisfação quanto ao que está sendo feito. Porque se eu sei que está sendo feito de errado, eu disse, não tem problema, a minha parte é devolver, a minha parte é dizimar, mas o que eles fazem não é comigo. Se nós sabemos o que está sendo feito e não tomamos nenhuma providência, nós somos culpados diante de Deus, sim. Ou nós estamos querendo tirar o nosso cavalo da chuva? Se eu sei que o que está sendo feito com o que eu devolvo está sendo mal empregado de forma errada, para sustentar pessoas que não vivem o verdadeiro Evangelho, e eu insisto, eu vou estar patrocinando uma obra que não é de Deus. Ninguém fala isso. Por quê? Porque, queridos, Deus ele quer que nós sejamos mordomos fiéis e não mordomos complacentes com o que não presta. Nós temos que ser fiéis, dizimistas e termos entendimento do que está sendo feito. Como está o meu pastor? O pastor te conhece por nome? Já foi te visitar? Ele se preocupa com a tua família? O pastor te conhece por nome? Ou quando ele prega aqui, ele sai por ali rápido e tira por cima? Muitos tratam pastores, queridos, como se fossem semideuses, mas não são. Eles são pessoas comuns que necessitam da nossa ajuda para tudo. Temos que orar por eles também. Um verdadeiro pastor, ele visita as suas ovelhas, ele se preocupa com a saúde dos seus membros, das suas ovelhas. O verdadeiro pastor se preocupa com a família, com o seu filho, com a sua filha. Ele se preocupa com o seu esposo, com a sua esposa. Como vocês estão? Ele visita a sua família, no mínimo uma vez por mês, mas não é a realidade atual para nós. Irmãos, nós temos que compreender que nós somos ou temos que ser povo de Deus. Nós temos que entender o que é a vontade de Deus para esse tempo. O dízimo é algo sagrado. Muitos vão se perder porque amam mais ao dinheiro. São ladrões, não devolvem o que pertence a Deus. Quando você emprega, devolve o dízimo, aonde está sendo pregado o verdadeiro Evangelho, ali você está depositando, você está levando para a casa do tesouro. A casa do tesouro é onde a traça não corrói, o ferrugem não come. A casa do tesouro, deixa eu explicar para os irmãos. A casa do tesouro, vamos tirar esse negócio da tabu, vamos aprender e desaprender algumas coisas. A casa do tesouro não é a igreja adventista do sétimo dia. A casa do tesouro é quando você emprega aonde está sendo pregado o verdadeiro Evangelho. Se é aqui é a casa do tesouro. Se é em campos missionários distantes, lá é a casa do tesouro, aonde está sendo empregado para sustentar homens de Deus, servos de Deus, que estão vivendo e pregando arduamente o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para as outras pessoas, para a salvação de almas. Deus ele se agrada por aquilo, porque essa é a finalidade do dízimo. Mas muitos de nossos queridos irmãos e amigos pastores, que eu conheço vários, não é todos que é assim, muitos deles estão apenas ganhando seus 4,
6.000, fora as regalias. Que você já analisou, já viu o quanto que ganha? Você já pesquisou o quanto vem de valor para auxílio combustível? Para quê? Para visitar os membros, mas não está sendo visitado os membros. E esse dinheiro vai para onde, irmãos? Eu estou falando de dízimo. Mordomia também fala de dízimo. Ser fiel no dízimo. Mas nós temos que ter certeza, na verdade, saber o que está sendo feito. O que está sendo feito? Perceba. Vamos então para Malaquias. Malaquias Malaquias no capítulo 1. Malaquias no capítulo 1, versículo 6. Nós encontramos essa passagem importante para nós entendermos um assunto sério. Malaquias 1, verso 6. Só que antes, não precisa abrir, João 10, verso 3 e 4. Nesses versículos, essas passagens essas ovelhas, são aquelas que reconhecem a voz do pastor e o seguem. Ele garante proteção e vida abundante para aqueles que o reconhecem como dono. No tempo de Malaquias, o povo falhou em reconhecer a Deus como Pai e Mestre. Veja, depois que o povo ficou decepcionado com o que aconteceu anos e anos atrás, com os sacerdotes que estavam sendo infiéis a Deus, filhos de Belial, filhos da maldade, não era guiado pelo Espírito Santo, eles então começaram a oferecer suas ofertas, não é, nos altos. Mas depois, mais à frente, esse não é o plano A de Deus, foi o plano B. Mas então Deus ele tolerou por um tempo, mas o povo era para retornar para o templo, para oferecer o seu sacrifício. Veja, no versículo 6 do capítulo 1 de Malaquias diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Veja, aqui a gente percebe que algo importante, e como resultado, as bênçãos foram amaldiçoadas. Aquilo que era para ser bênção se tornou uma maldição. O povo não era feliz, o povo não estava feliz. Em contraste, o dízimo é uma declaração de reconhecimento da propriedade de Deus sobre nós e sobre todas as coisas. A proteção de Deus é muito necessária nesses tempos de instabilidade. Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro bem presente na hora da angústia. Queridos, se nós formos fiéis a Deus, Ele será conosco todos os dias da nossa vida, amém? Se nós não omitir nenhuma verdade sequer da vontade de Deus para a nossa vida, nós seremos abençoados. Salmos 46. Só que antes de Salmos, eu vou aproveitar aqui Malaquias no capítulo 3, o versículo 8: roubará o nome a Deus, todavia vos roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, muitos deixaram, por conta das coisas erradas que estavam acontecendo, muitos deixaram de devolver aquilo que pertencia a Deus. Muitos estavam roubando ao Senhor. E hoje, queridos, muitos deixam para dizimar quando sobra. Mas o dízimo tem que ser as primícias. Assim, quando você receber o que você ganha, você já tem que separar o que pertence a Deus.
E o outro 90% você vai administrar de forma sábia. Agora os 90% é meu, e aí eu vou comprar o que eu quiser. Não é assim não. Deus, Ele quer que você administre de forma sábia. Não é para comprar tudo de besteira. Não é para você comprar qualquer coisa, comprar só de roupas, comprar só enfim. Depois que você separar o dízimo que pertence a Deus, você vai devolver o que pertence a Deus para um fim específico, para a obra da pregação do verdadeiro Evangelho. Depois você vai ofertar. Você acredita que tem pessoas que só dizimam e mal são ladrões? Foi a Bíblia que diz: roubarás o nome a Deus em que te roubamos, todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Temos que ter, queridos, um voto para com Deus, para que nós também ofertamos. A oferta, ela é diferente de dízimo. O dízimo é para a obra da pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, certo? A oferta, ela é para ajudar o próximo em suas necessidades. Ela é para ajudar também no templo para o que precisar. Um exemplo: se você devolver o dízimo que pertence a Deus, a oferta você também vai tirar, vai separar uma quantidade. Deus não deixou especificado a porcentagem da oferta. O dízimo sim, 10%. Mas a oferta é você e Deus. Pode ser 5%, pode ser 3%, pode ser 10%, pode ser mais, pode ser menos. Oferta. Dízimo não. Dízimo é 10% e ponto final. Oferta é entre você e Deus. É você e Deus. Tá bom? Não é nem você e a sua esposa, nem você e o seu esposo. É você e Deus. Então você separa a oferta, um valor, uma porcentagem. É bom trabalharmos com porcentagem para ficar organizado. E aí então o que acontece? Quando você vê alguém necessitado, é isso mesmo. Quando você vê alguém necessitado na igreja, necessitado na sua família, necessitado, enfim, em algum seu vizinho, você tem uma oferta para ajudar o seu semelhante. Oferta. Dízimo não. Oferta. Então você pode ajudar o próximo em algumas necessidades. Em algumas necessidades. Isso, queridos, é o que Deus requer de nós. No Salmos 46, versículo 1 ao 3. Salmos 46, versículo 1 ao 13, diz assim: do 1 ao 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. No seio dos mares. Verso 3: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha, queridos, quem é fiel a Deus não se abala com as tragédias que estão acontecendo no mundo afora. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Amém. Nada, queridos, abala o servo fiel de Deus. Ele fica triste com essas coisas que estão acontecendo, porque não é para ficar alegre, mas não é para nós perdermos o senso da proteção divina. Quando as pessoas temem o que está acontecendo e se desesperam, ficam em ansiedade e entram em depressão, e por fim o último estágio da depressão é o suicídio. Essas pessoas, elas não confiam em Deus, porque elas acreditam apenas no seu próprio punho. E se perder todo o dinheiro da conta que você tem, você continuaria fiel a Deus, temendo a Deus, buscando a Deus?
Será que Deus pode confiar em nós no sentido de levar o Evangelho eterno às pessoas ao nosso alcance? Ou será que a nossa fidelidade depende das circunstâncias? Se não fizer sol, eu vou. Se eu estiver bem, eu vou. Se não acontecer isso, eu vou. Queridos, Jesus deixou o céu, a sua glória no céu, a adoração dos anjos, para vir a essa terra, viver como homem, passar por tudo que passou, para salvar todo aquele que crê e o aceita de todo o coração. Amém. Como eu disse ontem, Deus ele criou os seres humanos todos. O plano de Deus é salvar todo o ser humano. É salvar todo o ser humano. Mas nem todos os seres humanos vão aceitar Deus de todo o coração. Por isso, Deus nos chama para ser fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Que nós possamos, queridos, colocar isso em nossa mente. Tem muitas pessoas avarentas em nosso meio. Muitas pessoas avarentas. Eu fui pregar em uma igreja aqui no Nordeste, não vou dizer o nome, e lá era uma igreja bonita, também como essa, a fachada muito bonita, para mim estava bonita, mas lá tinha pessoas de condição, bastante pessoas de condição, e uma pessoa, segundo o irmão ancião, lá na frente ele falou de uma campanha para reformar a fachada da igreja. E disse que uma pessoa já tinha doado 14 mil. Eu disse, quanto? 14 mil? Nossa, 14 mil. E nessa igreja precisar pessoas necessitavam de ajuda. Ajuda alimentícia. Será que é o agrado de Deus fazer a fachada de uma igreja? E o valor não era 14 mil. O valor era 65 mil para fazer essa fachada. Quantos irmãos nossos não estão precisando de ajuda, de alimento, de roupa, de calçado, de remédio, de alguma ajuda familiar? E muitos estão preocupados com a fachada da igreja. Escutem, muitos vão se perder com a fachada da igreja, porque não amaram a Deus, muito menos o próximo. Queridos, de que adianta nós estarmos em uma igreja reformada, bonita, de ouro, de mármore, tudo belo, tudo maravilhoso, mas se não ter uma reforma interior na vida dos cristãos que habitam nesse lugar? Deus ele não aceita nada disso. Quando Cristo voltar, não vai ficar pedra sobre pedra. Cristo, irmãos, quer que nós sejamos fiéis a Ele, amemos o nosso próximo. Esse dinheiro é mal empregado para ajeitar uma fachada da igreja. Esse absurdo de dinheiro, que tragédia! O quanto de pessoas não poderiam ser ajudadas. Claro que a igreja também não precisa estar caindo os pedaços à frente, ela tem que estar arrumada, mas evitar o exagero. 65 mil é muito dinheiro jogado fora, irmãos. Vamos ter muito cuidado onde está sendo empregado. E uma porcentagem vai para Novo Tempo, uma porcentagem do dízimo vai para o NASP, uma porcentagem do dízimo vai para a escola adventista, e assim. Analise o que está sendo feito, irmãos. Estão esses homens que nós conhecemos pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ou estão apenas sendo artistas? Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo. Deus vai cobrar deles, vai sim, mas também de mim, que sabia e não fiz nada, e pensei que Deus não precisa de dinheiro, Ele não precisa de um centavo, nada, mas nessa terra nós precisamos, a obra também precisa para avançar, porque um servo de Deus ele precisa se vestir, e para vestir tem que comprar, ele precisa comer, e
para comer tem que comprar, tem que plantar, de alguma forma você vai ter que gastar uma coisa. Mas cuidado com o que está sendo feito. Não se compra a salvação. A salvação ela é de graça. Ela é de graça em Cristo Jesus, porém não é barata. Ela é de graça, mas não é barata. Ela custou um preço incalculável. A vida de Jesus morreu em nosso lugar. Se nós o aceitar pela fé, a justiça de Cristo nos é imputada, e Ele comunica a sua justiça em nossa vida todo dia. Isso se chama santificação. E santificação envolve fidelidade. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos compreender o princípio do santo dízimo, que é para a pregação do verdadeiro Evangelho, para sustentar professores de Bíblias, obreiros, missionários e pastores que servem a Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos ajude a servir enquanto vida de Deus. Amém? Deus seja louvado.